A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Com muito orgulho, com muita satisfação, iniciamos o primeiro programa de 2018, nesse dia 5 de janeiro de 2018. Desejando a todos os telespectadores, o pessoal da internet, do YouTube, do Instagram, onde nós atingimos, né? E desejar um feliz 2018 de coração para todos. E iniciar, né, um ano que é muito importante para nós, um ano político, tudo que o país vem passando. Então, a gente inicia um novo ano. E a primeira sexta-feira do ano, e eu tenho o prazer de receber aqui uma das cabeças mais competentes dessa cidade, dessa região metropolitana do Vale do Paraíba, que é o engenheiro Nazareno Mostarda Neto. Foi diretor do DAE, hoje está no Comitê de Bacias. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os cargos dele e o que ele vem representar aqui para a gente. Quero agradecer já de antemão, janeiro, podia estar lá na praia, mas o Mostarda veio para conversar um pouquinho com a gente poder mostrar um pouco dessa parte técnica que a gente tem. Mostarda, muito obrigado pelo convite, de você estar aqui com a gente. E antes de eu passar a palavra para você complementar, eu quero trazer para você 4 abraços. Né? Um do Dr. Domingos, que é o dono do laboratório Oswaldo Cruz, nosso patrocinador. Todos os nossos convidados passam, os nossos patrocinadores sabem, aprovam ou desaprovam, mas eles conhecem todos que vêm. Então o Dr. Domingos recebeu a notícia que você vinha, estou trazendo um abraço dele para você. O Carlinhos da Araújo Simão, construtora Araújo Simão, e a Verona do Gadioli, tá certo? Então todos 3 sabem da sua vinda, sabem do que a gente vai tratar, do que a gente vai conversar um pouquinho, e eu sou o retransmissor do abraço deles para você. E eu deixei por último, né? Porque a gente acaba sempre, a gente tem, o programa existe, né? Eu sou só o apresentador, eu sempre falei isso. O programa existe porque, primeiro, o Cláudio, o Jefferson e a Cláudia, não sei, acreditam em mim, né? Porque eu sou engenheiro, tanto quanto você, não sou jornalista, e as pessoas que nos ajudam, né? Eu tenho o Dimas, eu tenho o Marcelo, eu tenho as pessoas de fora que ajudam, né? E o que eu posso dizer, por exemplo, a gente já vinha conversando sobre essa sua vinda,
né? E daí essa semana eu tive uma pessoa, pô, Chico, e é uma das pessoas que eu respeito tecnicamente na cidade, que para mim é uma das melhores cabeças técnicas dessa cidade, que é o Luiz Carlos Machado. O Luiz Carlos Machado virou e me apertou: Chico, quando que nós vamos levar o Mostarda no programa? Nós temos que conversar. Então, tá aí, o Luiz Carlos, que tanto me ajuda, que nos acompanha, que é uma cabeça pensante da mobilidade urbana dessa cidade, né? Ele cobrou e eu estou retribuindo o primeiro programa, dando a resposta para o Luiz Carlos. Luiz Carlos, um abraço para você e está aqui, seu convidado, você tanto queria, e outras pessoas também. E aí no decorrer do programa eu vou te passando, porque tem vários recados. Boa noite, Mostarda, e obrigado por estar aí com a gente. Boa noite, Chico. Boa noite, ouvintes telespectadores da TV Cidade. Boa noite aos patrocinadores que ajudam a manter o programa. Permite que a região converse, permite que a cidade se fale, mostre as suas necessidades. Também cumprimentar toda a técnica da TV Cidade e os seus diretores, Jefinho e a Claudinha, que são históricos baluartes aí da luta da comunicação nessa cidade e região. É um prazer estar aqui, estou falando em nome do Comitê de Bacias e tenho todo o tempo que você precisar dentro do seu programa para tentar ajudar a esclarecer pontos importantes da gestão de recursos hídricos da nossa região. Você tocou, né? Eu quero fazer também, fora o Luiz Carlos, fazer um agradecimento aí, falar do nosso amigo Dimas, né? Que acho que você viu toda a arte. E para cada convidado ele tem qualquer hora eu vou perder ele, entendeu? O dia que o Maurício de Souza vir, eu vou perder. É assim mesmo, né? Eu já sei que uma hora eu vou perder, mas enquanto não perder, eu vou fazer. E ele caprichou na sua. O Luiz Carlos sempre foi um grande incentivador, é um grande companheiro, é um lutador, é uma pessoa que põe a cara para bater. Então eu agradeço a orientação e a indicação e estou também feliz de estar podendo falar para ele. Então, Mostarda, seria fácil de falar, né? Eu conheço bem a sua vida. Eu sei que hoje você está no Comitê de Bacias, mas você fez toda a sua carreira no DAE. E a gente pode dizer uma carreira mesmo, né? Porque ela começou como operador de máquina e chegou a diretor. Sim, nós tivemos o privilégio e a sorte, uma bênção mesmo, ter sido admitido pelo DAE através de concurso público em 82. E de lá para cá eu ocupei vários cargos na autarquia, né? Desde, como você falou, desde trabalhador operacional de campo, eu fui galgando as posições, fui aproveitando os espaços, lutando muito com a recuperação do tempo perdido de escola, avançando. Por esse motivo é que eu sou muito grato ao DAE, aos diretores que por lá passaram, com os quais eu tive trabalhando muito tempo, entre eles o Dr. Michel, que é uma pessoa que me ajudou bastante. Aliás, Michel mandou um abraço para ele, que ficou uns 20 anos como diretor, não foi? Sim, e saiu quando ele quis. Saiu quando ele quis. É uma pessoa, uma sumidade em termos de recursos hídricos. E ele me ensinou bastante, foi bastante inteligente na condução deste profissional, funcionário público, servidor público, e que passou toda a vida dentro do DAE, aprendendo sempre como gerir melhor os recursos hídricos, com verbas limitadas, com confrontos técnicos, com demandas de crescimento, mas sempre com coerência para conduzir os processos. Então, como você disse, a minha trajetória no DAE, eu devo aos colegas do DAE, desde os colegas dos quais a gente tinha trabalho no mesmo nível, até passando pelos diretores, no caso o Michel, representando todos os diretores, eu falei em nome do Michel, mas até a superintendência ao governador, que sempre depositou confiança na gente, né? Então, eu me senti realmente muito bem aproveitado no DAE e fui
fui instruído e aproveitei a oportunidade para ser mais útil a cada dia. Esta foi a nossa trajetória dentro da DAE. E uma trajetória bonita e com pessoas da mais alta capacidade, né? Eu conheço ali, a gente pode citar o Zé do Carmo, a gente pode citar o Roncone, a gente pode citar o Heitor, a gente pode citar a esposa do Heitor, a Rose, engenheira também, engenheira Rose, podemos citar o Fabrício. O quadro do DAE é dos melhores, o quadro do DAE é dos melhores. Olha, veja bem, hoje nós temos uma nova geração. O Kiko, senão ele me puxa a orelha, meu amigo velho. João Francisco Romero, o Paquico, nosso querido Paquico. Então, você vê essa safra nova de engenheiros que foram admitidos, eles vieram pegaram toda a experiência nossa, absorveram a experiência e colocaram nisso o quê? Uma roupagem tecnológica nova. O DAE hoje é um outro DAE. É um DAE mais atuante, é um DAE onde os documentos tramitam eletronicamente, nós estamos diminuindo a quantidade de papel. Então eu vejo isso, parabenizo a gestão do Vanderlei, que é um menino que é fruto da casa, foi estagiário conosco lá, hoje está na direção. Então o DAE dá esse exemplo, ele forma pessoas. E só ser inteligente, ou seja, só ser aplicado, não precisa ser nenhuma sumidade, mas se for aplicado, procurar estudar, todos os cursos, acompanhar, você tem espaço aberto dentro do DAE para trabalhar. E o DAE trabalha em toda a região, e não trabalha só com os funcionários, os funcionários do DAE trabalhando para toda a região. Então isto é uma cultura que o DAE adquiriu ao longo dos anos, desde quando ele foi fundado até hoje. O DAE é o órgão que tem uma permeabilidade regional que nenhum outro órgão tem. É incrível como nós temos um pé em todos os municípios dentro da bacia, nos 41 municípios. Então, quando você fala nos 41 municípios, você ficou na direção 4 anos. 4 anos e meio. 4 anos e uns meses. E hoje você é o secretário executivo do Comitê das Bacias e do... Eu queria que você contasse para o telespectador quais são os municípios que atinge, onde chega, porque isso dá um suporte muito grande para as cidades, né, do Vale, e a gente sabe o que isso representa. Mas eu queria que você didaticamente contasse para o telespectador de casa como é que isso chega. Imagina, Chico, telespectador, você administrar a água de um território de uma nação ou de um estado, vamos ficar no estado de São Paulo, administrar a água no estado natural de um estado, como você faz? Não tem como. Você não pode trabalhar com limite de município, você tem que trabalhar com limite de bacia, porque a bacia que agrega a água, é ela que avoluma a água, é ela que diz, olha, a água vai ficar aqui até extravasar. Então, para gerenciar em termos de bacia, o Estado de São Paulo, então fez a Lei 7663, criou o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Em 91 foi criado o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Dentro desse decreto, dessa lei que criou o sistema, então tem lá as orientações para você compor o sistema. E os comitês de bacias vieram exatamente para compor o sistema em todo o território paulista. São Paulo tem 22 UGRs. Que são UGRs? São Unidade Geográfica de Recursos Hídricos, ou seja, uma bacia. O que compreende uma bacia grande numa região são UGRs. Nós aqui na nossa região, nós temos 3 UGRs. A UGRE do Vale do Paraíba, a UGRE da Serra da Mantiqueira e a UGRE do Litoral Norte. Então, essas 3 UGRes formam o Cone Leste Paulista. Tá, eu não queria te interromper, mas só falando, você foi bem modesto de falar só no estado de São Paulo, porque no fundo, pega o estado do Rio e também um pedacinho de Minas Gerais. Sim, eu fiquei restrito ao estado de São Paulo. Eu vi. Mas a sua capacidade e a sua atuação é muito maior, né? Se não tem como trabalhar em comitê, sim, não tem limite de município, e nem de estado. Nem de estado. E nem de país. Se você olhar a água no mundo, é algo que tem que ser estudado, analisado, monitorado constantemente. E aí não dá para fazer com um órgão público só, não dá para fazer com um fiscal só, tem que fazer com a sociedade. Aliás, é um exemplo de gestão, viu?
porque a sociedade participa nos comitês. Elas vão lá, as entidades do terceiro setor, as ONGs, os institutos, as empresas, a Fiesp, a Ciesp, o Sebrae, todos têm cadeira lá dentro. Então, isto é gestão integrada. Então, o Estado de São Paulo criou seu sistema. A ANA criou o Sistema Nacional. Sim. Que, aliás, cá para nós, copiou daqui de São Paulo, mas isso é bom para nós. Quando ele fala em ANA, é a Agência Nacional de Águas. Agência Nacional de Águas, para quem está em casa. Nossos intelectuais do sistema paulista, hoje são todos da alta direção da ANA. Então, quer dizer, São Paulo deu um exemplo de gestão de recursos hídricos. Muito bem, criou-se os 21 comitês. Por que não tem 22 comitês? Porque uma UBRE fundiu com a outra por uma questão geográfica. Então, criou 21 comitês. Dos 21 comitês que existem no Estado de São Paulo, nós temos a gestão de recursos hídricos no seio dessas entidades, que são entidades públicas, são parlamentos das águas. Então, ali se discute onde nós vamos fazer o projeto, onde está precisando, e o governo do Estado de São Paulo, através do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, libera anualmente um percentual de verba que são provenientes dos royalties das áreas inundadas, que são exatamente da água, o dinheiro, aquela contribuição que vem da água, das represas, dos lagos e etc. Aí o governo do Estado de São Paulo libera isto para os comitês fazer gestão na região. E aí tem todo um processo, tem todo um engajamento com as entidades, tem as câmaras técnicas, tem a participação dos prefeitos, tem a participação dos vereadores, tem a participação da sociedade civil, terceiro setor, e principalmente dos órgãos tecnológicos, e aqui eu faço um comentário de propósito para valorizar a participação do DAE, da CETESB, da Secretaria de Agricultura, das entidades que compõem toda a questão da água no sentido quantidade e qualidade. Então nós temos órgãos com competências distintas e todas elas no comitê se unem para fazer gestão de projetos que são de interesse da região, que são projetos que emergiram de manifestações das bases. Então isso é o lado nobre do comitê. Dá trabalho, tem muita discussão, tem muito debate, mas se chega a consenso. Esse é o grande objetivo. Então o projeto consenso? Então tá, o governo do Estado de São Paulo, se o projeto foi votado no comitê, virou consenso, ele financia. Então isso é uma nobreza de gestão. Isso a gente tem que ressaltar sempre, não é? No seu comitê, onde você está hoje, né, que é o executivo da Serra da Mantiqueira, você tem ali quantas cidades do Vale hoje? Três. Você tem São Bento, Santo Antônio e Campos do Jordão. Isso. Nós temos 3 cidades ali na porção paulista. Agora, eu vou responder aquela pergunta. Certo. Só que a porção paulista... por isso mesmo. A porção paulista do comitê da Serra da Mantiqueira integra um outro comitê, que aí sim um comitê federal, que tem gestão com base no plano de comitês da ANA, Agência Nacional de Águas. Então, esta porção paulista compõe, com 3 municípios, uma outra bacia do Grande, chama Bacia do Grande, composta por 370 municípios. É um terço do PIB do Brasil. Então, a gente sabe muito bem o quanto essa bacia ela tem de responsabilidade, quanta água passa por ela, quanto produto industrial passa por ela, quanta produção agrícola, quanta produção animal, quantos pontos de balneabilidade, quantos municípios, quantos condomínios, quantas cidades. Então, esta bacia é um grande desafio. Quanto que é gerado de energia elétrica nesta bacia, que é proveniente do quê? Da água. Que água? Água que nasce aqui, na porção paulista, passa por Minas, depois volta para São Paulo e cai direto na Bacia do Prata. Exatamente. Então, o sistema ele é muito funcionável
dá trabalho, mas ele funciona porque ele tem uma interligação simples. Ou seja, a gota d'água que cai aqui, ela vai passar por Campo de Jordão, vai passar por Santo Antônio, vai passar depois lá em Minas, depois vai passar lá numa cidade lá de Ribeirão Preto, numa outra cidade, vai descendo. E vai chegar até Bacia do Prata. Vai passar por todas essas cidades. Bacia do Prata é para quem tem dúvida lá na Argentina. Isso. Esse é o grande barato, né? A gente leva as coisas para a Argentina. Certo. Bom, eu acho que quem está lá em casa está dando para... Não sei se a gente está levando de uma forma... existem muitas perguntas que foram através das chamadas, né? Algumas coisas. O Zeca Cobra, por exemplo, Zeca Cobra. Ele depois ele tem uma pergunta, acho que ele ainda vai remandar para cá, que já tinha feito. Ele fala sobre a interligação dos parques, do Parque Tecnológico, né? Que a Prefeitura está fazendo hoje, na estrada de Pinda, né? No Jaraguá. Sim. Jaraguá, Gurilândia ali, né? Que interliga com... Ele vai me passar. Eu preciso ver a pergunta direito, porque esses parques... Eu não separei. A interligação de parques tem que ter um motivo, uma razão que pode ser uma razão ecológica, pode ser uma razão animal, pode ser uma razão ambiental no sentido maior, mas sempre há um ganho quando se faz a interligação. Porque a interligação é uma via de duas mãos, tanto leva como traz. A interligação tem esse objetivo. Sim, lá pode ser. Quando você falou que leva e traz, o Luiz Carlos deve vibrar lá, né? A gente achou que é um binário lá, né? Mas o Cobra, eu puxei o Cobra, ele tocou nesse assunto da interligação dos parques tecnológicos, mas ele também tinha feito um agradecimento, ele queria que fizesse você, no tempo que você foi diretor, da ajuda que vocês deram lá na Gurilândia. Assim, aquilo ali foi objeto de uma demanda que veio da municipalidade, através de lideranças que moram por ali e moram em outra cidade e sabem do problema. Veio também da prefeitura, do quadro técnico da prefeitura, e nós, enquanto representantes do DAE, nós fomos até o local, verificamos o que estava ocorrendo e não tivemos nenhuma dúvida. Ali necessitava realmente de uma contenção da margem, porque tinha um risco de isso avançar. O processo erosivo, lentamente ele vai destruindo a margem do rio, e ali estava próximo até das casas. Então, tinha um risco até de você atingir casas e pessoas. Então, foi feita uma ação emergencial, foi feito um trabalho integrado, e tudo aquilo resultou numa estabilidade do talude, do barranco, da margem, e também uma calmaria das pessoas, porque viram que estancou o problema. É claro que aquilo não é algo que esteja nada em recursos hídricos. Você pode dormir sossegado. Você tem que estar sempre atento. Então, é bom estar sempre fazendo monitoramento. E eu tenho certeza que a Prefeitura de Taubaté tem feito isso, e na medida que ela nos solicitar, eu tenho certeza que os companheiros que estão hoje aqui dirigindo o DAE vão estar sempre dispostos a ajudar. Quando ele fez o posicionamento, que está aí, eu vou ler direito, passar por inteiro, ele elogiou tanto o trabalho seu, quanto o trabalho da sua antecessora, a Marli, que também tinha ajudado eles. A engenheira Marli, que acho que hoje está no DR, né? Sim, a engenheira Marli, ela fez um trabalho também muito bom antes da minha gestão. Antes da sua gestão. Ela fez um trabalho muito bom, deixou marca de evolução, de postura, que contribuiu para a região. Então, até foi um exemplo, e não foi só aqui, foram em outras cidades também. Ela hoje já está até aposentada, hoje ela tem uma empresa bastante atuante na região. É uma excelente profissional. Excelente profissional.
Os piscinões, né? Quando você fala em piscinão, né? Nós, da área técnica, a gente já pensa em Paulo Maluf, né? Foi o primeiro a falar em piscinão nesse país, né? Quando ninguém se falava, ele mostrou, lá em São Paulo, ele conseguiu. Que isto é uma viabilidade. Mas, tanto os comitês de bacia, né, como o DAE, porque eu falo comitê de bacia porque o DAE não consegue ficar muito desassociado dos comitês, né? A coisa, vamos dizer, é uma engrenagem, né? A coisa mais ou menos anda junto. E o DAE vem fazendo, tem convênios, e ele que vem fazendo, inclusive, as manutenções em São Paulo, desses piscinões, que inclusive devem ser construídos agora, alguns aqui em Taubaté, lá no Parque Três Marias. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Você consegue? Olha, não da construção, que eu sei que você não está, mas como você foi diretor, né? Não, naturalmente, a atividade do DAE fala sempre de piscinões. Em qualquer reunião nossa, esse assunto ele é comum. Então dá para falar um pouquinho sim. A necessidade dos piscinões vem quando você tem uma área densamente ocupada e que você tem função até desta ocupação mesmo, ou de ocupações a montante, você vai tendo o volume d'água atingindo as casas, atingindo vales. Então, qual que é a teoria dos piscinões? Você abre, você cria um enorme espaço no subsolo e armazena a água durante um período. E esta água que fica armazenada durante esse período é aquela que deixou de inundar o bairro ajusante. Você entendeu? Então, e depois faz o retorno dela quando a chuva for embora. Então você faz o quê? Uma regularização da vazão excedente, né? Então você tem uma vazão que está excedendo a capacidade da calha, você guarda a água. Depois, esse guarda-água é uma expressão, na verdade você é um trabalho medonho, são megas estruturas para poder você armazenar uma chuva enorme aí, numa bacia também enorme. Então, armazena aquela água e depois você devolve a água. Claro que isso, a operação disso dá um trabalho considerável. E é isso que tem sido o maior desafio dos gestores nos municípios onde tem esse problema de inundação em áreas urbanas. Mas já melhorou a qualidade de vida de muitas pessoas. Inclusive, não só melhorou a qualidade porque estão protegidas das enchentes, mas porque os piscinões, em geral, sobre eles, são criados parques, são criados jardins, são criados espaços públicos, para que onde era um simples lugar que avolumava a água e trazia um monte de outros transtornos, como mosquitos, sujeira, etc., passa a ter um espaço público de qualidade de vida sadia. Então, é muito importante que os piscinões sejam operados, a municipalidade participa, vem ali, usa o espaço, porque daí você fica sabendo que aquele espaço não só está sendo útil hidrologicamente, mas está sendo útil socialmente também. É quase que seria um jardim suspenso? É mais ou menos isso, mais ou menos um jardim suspenso. Lógico, porque ele está apoiado, ele tem lá toda a estrutura lá embaixo, mas em cima. Não são todos os piscinões que têm essa praticidade, não são todos, mas uma boa parte deles são socialmente usados. As contas de luz, né? Nossa, tem trazido, não tem deixado mais as pessoas dormirem por aí, né? Esse último mês, então, foi aplicada a tarifa vermelha, né? Então, teve gente que dobrou de um mês para o outro, graças a Deus. Agora já vai vir a tarifa vai vir para trás. As chuvas estão sendo suficientes nesse momento? Você acha que a gente pode dormir mais tranquilo com relação à energia? Olha, a nossa matriz energética, ela tem uma complexidade de transmissão
de geração, transmissão e de distribuição muito grande. Você é do setor, você tá me provocando, você é do setor, você pode muito melhor falar do que eu. Agora, o pouco que a gente tem estudado, o pouco que nós estamos prestando atenção, nós temos uma urgência muito grande da gente migrar para uma mudança da nossa matriz energética. É inadmissível que um país igual o Brasil, com essa área de sol que nós temos, nós não temos nada de energia solar disponível. É uma energia gratuita. Nós estamos usando energia que vem lá de Itaipu, lá de outras regiões. Isso é muito caro, isso é dispendioso e fica muito dependente do ciclo hidrológico. Então o que nós temos que ter é um pouquinho mais de humildade e avançar para copiar de país que faz isso e falar, olha, nós temos a maior riqueza de sol aqui e não conseguimos usar a energia solar. Você tem uma explicação? Agora eu vou devolver a pergunta para você. Você tem uma explicação por que nós não avançamos na energia solar? A energia gerada através da hídrica, né? Ela é mais barata. Ela ainda é mais barata que a solar. Embora ela custe alguns milhões de dólares, né, o quilômetro. Né? O que nos mata é quando você tem que usar as térmicas quando falta. Aí é pior. Aí a coisa fica. Mas o Brasil, por causa das dimensões continentais e a quantidade de água que a gente tinha. Então, mas olha, Chico, telespectadores, tenham certeza de que a energia solar dominará a matriz energética. Sim, você tem toda a razão sobre isso. Só para você ter uma ideia, já que você me provocou, daí eu também tenho que falar. A partir desse mês de janeiro, mais da segunda quinzena de janeiro, a ANEEL já está soltando um documento, um projeto, que vai derrubar as contas de energia em até 20% para a pessoa não usar a tarifa branca. O que é a tarifa branca? É você trocar o seu horário de pico. Uma reeducação. Uma reeducação, isso. Então, quem conseguir fazer isso vai chegar a ter até 20% de desconto na sua conta. Olha, eu sou otimista em relação ao consumo de energia. A nossa matriz energética deverá ser lentamente substituída. Por quê? Porque os estudos mostraram que não se pode mais, nós não temos mais condições de fazer grandes reservatórios. Sim. O impacto ambiental é muito grande, o risco é muito grande, a distância onde você armazena, tem queda e gera até os grandes centros, é muito grande essa distância. Então, os linhões são dispendiosos, são caros e tem risco, bastante risco, de interrupção ao longo da operação. Então, portanto, eu acho que a gente vai avançar para gerações locais, muita geração local. Hoje tem estudos que mostram o seguinte: se você faz um projeto para uma determinada residência, posto, fábrica, você faz um investimento aí da ordem de R$100 mil, num horizonte aí de 5 anos, você zera isso e daí para frente você não paga mais nada. E mais, você ainda pode ganhar bônus, porque hoje você pode plugar essa energia na rede. Inclusive você pode comprar ela no mercado futuro. Sim, exatamente. Então, estamos avançando em passos largos. E não é só no abastecimento urbano, não. Os veículos também migrarão para a energia. Com certeza, daqui uns 10 anos, no máximo, nós vamos ter aqui, seguramente, 50% da frota energia. Eu vou, como de vez em quando ele assiste o programa, né? Como você tocou nisso, eu vou aproveitar e vou dar um recado. Araújo Simão,
no novo prédio que ela vai entregar aqui agora, em Taubaté, em Manacá, que ela entrega em 2019, já tem todo o aparelhamento para o carregamento dos carros elétricos. Olha, tá vendo? O prédio Manacá, que vai ser entregue aqui na Francisco, atrás do TCC, né? Ali, bem na rua do TCC, ao lado do cartório de registro imóvel, é o primeiro de Taubaté que já vai ser entregue com todo o cálculo, todas as tomadas para recarregamento dos veículos elétricos. Então, veja que eu não estou contando nenhuma novidade aqui. Não. Isso é fato. Isso é fato. Isso está acontecendo. É que a cultura nossa é energia hídrica. É a cultura nossa. Nós quando vemos uma grande barragem, a gente fica feliz da vida, né? Itaipu e outras mais aí. Então você fala, nossa, mas que monumento de obra. E realmente é uma grande obra. Nos salvou aí durante muito tempo, nos salva até hoje, nos processos produtivos, a energia, nos bairros, nas cidades, nos grandes centros. Agora, nós temos que ligar para essa energia. Então, eu acredito que do capítulo de energia solar aí, acho que é o que eu podia contribuir com você. Você pode contribuir mais. Quando a gente fala nisso, tem gente que talvez vai puxar meu orelho de casa. Mas quando a gente fala nessas grandes barragens, fala todo esse setor energético funcionando e que está fechado em anel, né? É uma coisa. Mas a gente não pode esquecer, pode falar o que quiser, até quem está preso. Mas foi a cabeça do engenheiro Paulo Salimão. Isso. Devemos a ele isso. Né? Olha, com todo respeito, não só a ele, mas a todos os grandes administradores que passaram por São Paulo e em outros estados também, a gente deve lamentar quando pessoas que estão liderando regiões, estados, país, se perdem em algumas ações. Mas não podemos esquecer de passos importantes que foram feitos, trabalhadores, né, e outras por aí. Então, a gente sabe o quanto que o ser humano está sujeito a isso. Então, não há alegria nenhuma em ver uma pessoa tolhida da sua liberdade. Nenhuma alegria. Porém, há uma sensação de que as pessoas precisam prestar mais atenção quando se trata de coisa pública. Quando se trata de coisa pública, é preciso dar transparência, é preciso ter coerência, porque se tiver transparência, coerência e se tiver divulgação, você pode até ser acusado, mas você vai lá e prova que não fez errado. Dura não poder provar que não fez errado, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. A coisa pública, de uns tempos para cá, nós estamos aprendendo. Não é brincadeira. Nós temos que tratar isso muito sério, porque é exatamente a dignidade que está sendo resgatada. A dignidade da dona de casa, a dignidade do pai de família, a dignidade do profissional, do empresário. Eu, esse dia, conversando com uma pessoa que é meu amigo e que é um grande orientador das nossas vidas aqui na região, ele falou: Mostarda, o que nós precisamos neste país é que se cumpra a lei. É que se cumpra a lei, é que se façam leis coerentes e que se cumpra a lei. Então, eu acho que tudo que está acontecendo aí, inclusive com o Dr. Paulo Maluf, é o cumprimento de lei. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser respeitada. Mas tecnicamente era perfeito. Era, não é, né? Tá. Todo esse parque tecnológico, hídrico, as linhas, os linhões, né? Os linhões, a distribuição, tudo isso passou na cabeça do Dr. Paulo. Lógico, depois teve Quércia, que melhorou isso, mas vamos dizer, a célula-mãe. A célula-mãe, nós como engenheiro aqui podemos falar, a maquete, né? A maquete foi do Dr. Paulo. Ele era muito arrojado, muito inteligente, muito destemido, corajoso e fazedor. Fazia. Não tinha medo, né?
Sim, sem dúvida. Eu sei que a gente vai sair um pouquinho, mas eu me lembro que eu era moleque e já tinha mania de escutar a Jovem Pan, né, naquela época. Né? Então, estava lá o Narciso Verniz, que era o ano do tempo, né? Os Stratos Cumos e os Limos Cumos, né? Não sei o quê. O Fittipaldi, que era o pai do Emerson, né? Que estava lá naquela. E aquele pessoal lá do Jornal da Tosse, né? Hélio Ansaldo, Danilo, Murilo Alves. Então, a gente me lembra como se fosse hoje. E eu me lembro do aeroporto aqui de Guarulhos, né? De Cumbica. Que os caras só faltaram matar o Dr. Paulo. Está no mato, vai chover, lá tem serração, lá não sei o quê. É um absurdo. Nunca. O aeroporto já foi ampliado 3 vezes e continua pequeno. E hoje já vai ter metrô. Já vai ter metrô, exatamente. Do aeroporto até o centro da cidade. Quer dizer, então olha a visão de um homem lá. Quer dizer, Perfeito, Chico. Bem lembrado. Independente de lado, né? E independente de que as coisas aconteçam, a gente que é engenheiro, a gente gosta de. A gente não é engenheiro de obra feita, né? A gente é engenheiro de ver. Né? Claro. Um negócio Acontecer. Né? Você quer pagar, você paga uma medição, mas você quer ver, né? Quantos postes foi colocado, quantas guias, quantos metros de tubo, quantos metros de concreto que desceu, quer dizer, a gente fica feliz, né? Ninguém quer, lógico, você tem leis, você tem, mas a gente gosta de ver a obra crescer. O engenheiro gosta, tanto faz, né? O mecânico, o civil, o elétrico, ele vê. Taubaté tem uma tradição nisso, né? Taubaté produz bons engenheiros. Sim. Bons engenheiros, sempre foi administrado por bons engenheiros. Taubaté tem uma tradição. Acredito que o que aconteceu no estado de São Paulo, uma porção bem exemplar, está em Taubaté. Tá. Está em Taubaté. Tá. É verdade. Não tenha dúvida. Quando nós estávamos, eu vou voltar um pouquinho lá no comitê, o seu diretor e o executivo. E o comitê aqui na região nossa, hoje, a presidente é amiga nossa. A presidente? A Tequinha, Ana Maria Gouveia. Nossa grande amiga, um abraço para ela, né? Sempre combatente, sempre crítica. Você sabe que contribui muito? Nossa, eu adoro a Ana Maria. Trabalhei com a Ana Maria em São Paulo anos, né? 8 anos, nós trabalhamos lado a lado. A gente precisa aprender a debater ideias, não pessoas. Não importa se você tem o olho azul, verde, se você é corintiano. Qual é a sua ideia? A sua ideia é uma ideia viável, coerente, aplicável, é necessária? Eu sou seu parceiro. Não importa a sua camisa, se você é santista. Nós temos que trabalhar com ideias. E aí a gente tira a tensão de atrito. Você deixa as pessoas e parte para as ideias. E pensa numa pessoa que tem ideias boas, doutora Ana Maria Gouveia, a Teca, nossa querida Teca. Aliás, um abraço para ela, bela administração lá em Piquete, tanto é que foi reconduzida e com certeza contribui muito no Comitê de Bacias também. Olha, eu vou começando a passar, porque agora são 7h38, né? Mas está aqui, o abraço aqui de algumas pessoas que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Está aqui o abraço do Melim. Obrigado, Melinho. Grande Melinho. Tá vendo? Grande engenheiro daqui de Taubaté. Por exemplo. A Sabesp está aí hoje, mas ele nasceu lá no SAI. Lá no SAI, né? Junto com ele vem o abraço do Breno, está vindo o abraço do Azuma, está vindo o abraço do Jorge Monteiro da Sabesp. Obrigado a todos eles. Todos engenheiros, sabe? Não foi minha professora, mas parece que foi de vocês todos, da professora Maria Judita. A Judita, eu fui estagiário da Judita. Você foi estagiário, né? Eu fui. A gente vai ser sempre aluno dela, né? Porque tem uma experiência muito grande e é uma pessoa que não armazena o que conhece, gosta de ensinar as pessoas. Aliás, uma coisa importante num bom profissional, repassar o que ele aprendeu, ensinar outras pessoas. E isso a professora Maria Judita faz muito bem.
Olha, eu vou te passando aqui. Tem um abraço do Fernando Borges. Fernando Borges. Professor Fernando Borges, que está lá na BUESP, lá. Sim. Do Silvio Prado. Silvio. Que está aqui também. Deixaram um abraço para você. O André, André Ferreira, aí da professora Aldi. Professor Aldi. Nós tivemos o privilégio, eu tive o privilégio de almoçar ontem com o professor Aldi e falamos sobre a nossa região, falamos sobre a necessidade da gente estar sempre atento aos caminhamentos da gestão da região. Bom, a gente vai passando e tem aí algumas perguntinhas também. Então eu queria deixar você um pouco à vontade para você contar, por exemplo, da sua gestão, né, no comitê, aquilo que você consegue, por exemplo, já depois que você já estava no comitê, o que você conseguiu trazer aqui para a região, né? Você acabou de dar um exemplo de um homem que fez coisas que, quando ele falou que ia fazer, todo mundo o chamou de louco, né? Nós já vimos muito isso. A pessoa tem uma visão, implementa a ideia e vai fazer o projeto. Nossa, isso é uma ideia absurda. Aeroporto de Guarulhos, trabalhadores, e etc, etc. Aí está Ponte do Mar Pequeno. Isso. Numa escala bem menor, o nosso comitê, na Serra da Mantiqueira, eu falo nosso porque eu integro ele. Nós somos lá 21 membros, nosso presidente é o prefeito de Campos do Jordão, o Dr. Fred, e que, diga-se de passagem, deu uma outra cara para o comitê, é uma pessoa extremamente institucional, ética, prática e competente para conduzir um processo de homologação de consensos. Ele trabalha muito bem isso, o prefeito de Campos do Jordão, o nosso querido Fred. Muito bem. Mas nós, ali no comitê, quando nós criamos o comitê, e eu participei da criação do comitê, nós fizemos uma coisa, nós tomamos uma decisão que até hoje ela não foi muito bem aceita, mas nós estamos levando porque para nós é importante. Nós colocamos pela primeira vez uma cadeira para vereador dentro do comitê. Ah, tá. Essa experiência é boa, eu não sabia. Então, nenhum outro comitê no estado de São Paulo tem uma cadeira para vereador. E nós temos uma cadeira. Nos 21, um é determinado. Um é de vereador, porque nós pegamos os vereadores dos municípios, eles elegem entre eles o representante que vai representar as câmaras municipais. Só no seu caso, por exemplo, só nas três cidades do seu comitê. Sim, e não temos nenhum conflito de debate, nada. O que nós temos é um enriquecimento do debate. Por quê? Porque o vereador, ele é, sem dúvida nenhuma, o político, quer dizer, o parlamentar vereador, ele é a pessoa que está mais próxima da comunidade. É ele que traz as reivindicações. Então nós conseguimos entender que ele era importante dentro do comitê. E ele tem prazo? Ele pode ser reconduzido uma vez, duas? Pode. Nós não temos problema de recondução. Tá. Agora, nem sempre isso acontece e não é salutar que tenha continuismo. Aliás, uma outra coisa importante que eu queria falar aqui, importante na gestão pública, é não ter continuismo. A gente precisa dar espaço para os novos, para ideias novas. Nós precisamos dar espaço para as pessoas que têm um pouco mais de coragem, um pouco mais de legitimidade. Na gestão pública, não pode ter aquela história, olha, fulano é ali eternamente. Porque a coisa muda. A tecnologia avança. E os modelos de gestão vão cada vez mais sendo aperfeiçoados. Hoje nós temos gestão de humana, gestão técnica, gestão de economia. Então, são vários tipos de gestão que você tem que integrar. Então, no caso do Comitê da Serra, nós inovamos. E não houve contestação nem política nem jurídica.
uma vez que administrativamente funciona perfeitamente. Então não teve contestação. Então é o único comitê, aí você me pediu para falar um pouco. Não, eu estou pegando aqui para poder ir passando algumas coisas que vão chegando para você também aqui, tá? É o único comitê que tem vereador votando. Ele vota. Ele tem voz e voto. Legal, muito bom isso, né? É uma inovação no comitê. Sim, é uma inovação. Hoje o representante lá é o vereador Arthur, da Câmara Municipal de Campos do Jordão. Em consenso com as outras câmaras, ele foi o escolhido. Então, quer dizer, o que é isso? Legitimidade nas decisões, transparência nas decisões, força política também do comitê. Por exemplo, o que você, no comitê, por exemplo, o que você consegue, vamos dizer, diretamente, o vereador está lá, ele consegue, lógico, tentar puxar alguma coisa para ele ou para a região dele, o que vocês conseguem? Tudo bem, eu sei que tem momento lá que você empresta a máquina, você vai fazer, mas... Nós compramos uma escavadeira. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho disso, para ele saber que não é uma coisa só executiva, né? Vocês ajudam, né? A população é ajudada com esse comitê. O comitê tem uma verba anual para investir na região. Investir em quê? Em projetos que são demandas oriundas da comunidade, que passa por todo o crivo técnico, legal, jurídico. Muito bem. Então o comitê financia esses projetos. Muito bem. Agora, o que nós precisamos observar? Que o comitê não trata com pessoas, ele trata com entidades. Então, o que precisa para você ter acesso a uma verba no comitê? Precisa ser uma entidade com CNPJ e que tenha no seu estatuto a missão de cuidar da qualidade e da quantidade da água e do meio ambiente. Então, se tem CNPJ, logo, o vereador não tem CNPJ. Então, não é o vereador. Quem pode ser um tomador é a prefeitura dele. A prefeitura dele, da qual ele é representante enquanto vereador. Então, ele pode fazer a gestão, porque a prefeitura tem um CNPJ. Então, se a entidade tiver um CNPJ, ela pode. E nós temos uma novidade hoje, Chico, muito importante. A partir deste ano, já a partir de uns 2 meses do ano passado também, mas mais efetivamente o ano de 2018, o comitê pode financiar projeto para empresa particular. Então, se você tiver uma empresa particular, você tem um CNPJ, sua empresa faz alguma atividade nessa área, você pode emprestar o dinheiro do comitê e devolver esse dinheiro, ou seja, não é fundo perdido, não é o dinheiro público sendo doado para a empresa, é o dinheiro público sendo emprestado para a empresa e você devolve essa obra que você fez com esse dinheiro a um juro de 3% ao ano. 3% ao ano. É um juro baixíssimo, baixíssimo. Ou seja, o empresário que quiser usar o dinheiro para cuidar dos recursos hídricos, se ele tem uma ideia, se ele tem um CNPJ e se ele tem capacidade técnica para fazer, ele vai ter o dinheiro emprestado a 3% ao ano. Um juro extremamente social. Entendi. Olha, a gente vai sendo acompanhado aqui pela internet, né? Então tá aqui, a Maria Marte da Silva, não sei se você lembra dela, a Martona. Sim, tá aqui, tá acompanhando a gente. Está aqui acompanhando, deixando um abraço para você. A Isabel Marcondes e a Clara Salvando Libre. Está gostando muito do que está aprendendo. Ítalo Romeu, Maria Viana, do grupo que podemos fazer para melhorar Taubaté. Está acompanhando, deixando um abraço. Então, depois eu vou ver o que elas escreveram aqui, se elas querem alguma coisa a mais. Então, são todas as pessoas que estão te acompanhando aí. É muito bom essa participação. E a gente agradece quando as pessoas perguntam e até mesmo critiquem, porque nós estamos num constante processo de evolução. Nós temos que aprender todo dia, todo dia. E isso é uma coisa que nós precisamos fazer em todo sentido da nossa vida. Dentro de casa, na igreja, na comunidade, no seu ambiente de trabalho, no seu comércio, nos órgãos de classe representativa.
nós lá no sindicato, a gente debate as coisas, às vezes critica o colega, não gostei disso, nós precisamos rever isso, nós precisamos melhorar, nós não podemos ficar na mesmice. Isto é que acaba com o entusiasmo. As coisas acontecerem do mesmo jeito. Nós erramos, para de errar, não erra mais. Vamos procurar fazer certo. Não acertamos tudo, mas evoluímos. Agora outro passo de evolução. As coisas não acontecem. Não existe milagre, né, Chico? Não existe milagre. Existe ação, existe gestão, existe competência, existe vontade, existe humildade para poder fazer as coisas em conjunto. Então, não existe milagre. Isso é verdadeiramente, não tem milagre, tem trabalho. Mostrando aí que está nos 10, 15 minutos finais, eu não queria tocar nisso, tá certo? Mas eu vou ter que tocar. Porque é o seguinte... Você é o dono do programa, você toca o que você quiser. Então, mas eu vou vou citar aqui algumas pessoas que estão tocando nesse assunto. No fim, o fundo é o mesmo, mas de forma diferente, mas a pergunta é a mesma, e eu não vou acabar deixando de passar. Então, fica à vontade. Essa pergunta vai em nome aí do Ricardo Paulo Moreira, do Flávio Ricardo, da Karine Dues, da Maria Viana, da Lê Rodrigues. Bom, eu citei alguns, depois eu vou colocando os outros. Essas pessoas são diretamente ligadas não, elas acompanham. Adriana Fux, Mariângela Erinde, Maria Aparecida, aqui da chácara do Toricota, ela não colocou sobrenome, Ítalo Romeu, Daniel Morgado, Sandra Santos, o Antônio Barbosa, o Barbosinho, Clóvis e o Inter e Assunto. No fim, todos eles estão preocupados. Não é o que cada um escreveu, mas a gente percebe. Fosse na sua bacia, tudo vai estar chegando lá. Levando a isso. Está levando a isso. Mas pode falar. Então, eles falam da problema político. Eles estão preocupados com as notícias que vêm da prefeitura. Então, que, por exemplo, já tem a Poliana como candidata a deputada federal natural. Ela é candidata à reeleição. Né? Ela está ocupando o cargo hoje. O padre Afonso Lobato, que também já é um candidato natural à reeleição. O Davi Zaia, que é marido da Poliana, casado com ela, hoje já com o título de eleitor de Taubaté, então, candidato, pelo menos, da cidade, lógico que tem as bases dele na fora. Esses seriam os candidatos naturais. Mas as notícias que vêm da prefeitura é que vai ter várias candidaturas, né? Tanto estadual quanto federal. E essas pessoas que eu citei, que nem Adilson Figueira, Ricardo Paulo Moreira, Maria Viana, Adriana Fux, Lê Rodrigues, eu estou citando alguns, mas tem Clóvis e Assunto, eles estão preocupados porque parece que vai sair muitas candidaturas, tá certo? Então, se fala no Alexandre da Metropolitana, se fala no João Vidal ou no Joffre Neto, se fala no Drogas Carbone, né, todos da Câmara Municipal e outros também. Então, eles estão preocupados, assim, se a cidade acaba dividindo esses votos e acaba não elegendo ninguém. Então, eles querem algumas coisas novas. E se falou muito, em função um pouco da proximidade sua com o governo do Estado, né, pelos cargos que se ocupa, pelo cargo que se ocupa hoje, do ser uma pré-candidatura. Existe isso? Como é que está? Você pode contar, você pode tocar nisso, também não sei. Eu estou só representando, tentando levar para você a pergunta dessas pessoas que estão aqui. Sim, Chico, perfeito. Felizmente nós vivemos num país onde a gente tem uma relativa liberdade de expressão, isso é garantido constitucionalmente. Felizmente nós vivemos num país onde se permite o ingresso na função pública de várias formas. Uma delas é através do voto. E também se permite
você fazer experiências com outros gestores. Isso também é algo que a gente tem prestado atenção e tem acontecido. Esses nomes que você citou aí são nomes já com uma boa experiência, grande experiência, são nomes muito prováveis. Essa questão de sair muitos candidatos e dividir e tal, não, isso é normal no processo democrático da nossa legislação eleitoral. Agora, o que nós precisamos atentar é para candidatos que tenham, primeiro, conhecimento da nossa região, são da região, moram na região, trabalham na região, vai no mercado da região, vai pescar nos lagos da região, vai em Ubatuba e volta aqui, no outro dia está aqui na cidade, ou está aqui em Guará, ou está ali em Campos, ou está em São José. Nós precisamos, eu acho que nós estamos migrando, Chico, para o voto distrital, naturalmente, sem precisar impor. A população, ela não aguenta mais essa questão de só ver o candidato a cada 4 anos. Sim. Ele não aguenta mais isso. Então, é preciso atentar para isso. Nós temos a grande arma que nós temos chama-se voto. O voto é a grande arma nossa. Então, você pode mexer na gestão pública, sim. Pode. Eu tenho visto algumas pessoas falar, mas não tem como mexer, eles são fechados. Não. O voto é a nossa arma, e é a arma legal. Vá lá, vote, troque, vote outro. E isso que você está falando tem tudo a ver. Por quê? Você veja bem, eu não coloquei em nenhuma postagem, eu convidei aqui o técnico, o engenheiro Nazareno Mostarda Neto. Sim, eu sou um cidadão. Sim, eu não convidei aqui o pré-candidato ou o candidato, nem nada. Quer dizer, mas a população que acabou colocando as perguntas a seu dizer. Isso mostra que a população está atenta e que quer mudança. E eu vou responder pontualmente essa questão. Na verdade, como eu disse agora há pouco, todo cidadão tem o direito de participar da vida pública. Ele tem uma função, quer seja ela na indústria, no órgão público, na saúde, aonde for, como comerciante. Ele, cidadão, ele se candidata a ajudar o país. É uma obrigação nossa, Chico. É uma obrigação ajudar esse país. Nós estamos numa situação que precisa de ajuda, não só de críticas. Não só crítica, nós temos que botar a mão na massa, nós temos que falar por que nós somos formados, por que nós somos cidadãos, por que nós temos filho, por que nós temos amigos, por que nós temos todo um compromisso social. Nós temos que falar, não podemos ir para dentro de casa e ficar reclamando e falando, não, esses aí, aqueles lá, peraí, nós colocamos eles lá, eles não estão lá porque foram intrometidos, não, nós colocamos eles lá, agora nós podemos tirá-los de lá. Nós podemos trocar, botar outro, que tenha maior compromisso. Então, eu acho que esse é o mote da questão. Qualquer cidadão tem direito de ser convidado a fazer uma gestão no seu município, na sua região, no seu estado, no seu país. Nós temos isso como garantia. Então, guardadas todas as ressalvas institucionais, momento adequado, mas em tese, todos nós temos o direito e o dever, quando tem disposição e conhecimento, o dever de ajudar a sua região, o seu estado, o seu país. Se você for convidado, você pode ser um pré-candidato. Eu tenho recebido alguns convites até. Eu tenho discutido isso com a entidade com a qual eu trabalho, com os meus pares. No momento certo, entendo o convite, no momento certo, sem ferir nenhum dispositivo legal, eu estarei disposto a colaborar com esta região que me adotou e que me deu condições de ganhar algum conhecimento para transferir esse conhecimento e ajudar a nossa região. Olha, eu posso te falar que o resumo dessas conversas, por exemplo, perguntando se você seria candidato, se você poderia ser candidato, você atingiu aqui 109 perguntas a respeito disso. Bacana, bacana. E se ficou alguma pergunta sem responder, eu tenho também disposição para respondê-las via eletrônica para as pessoas ficarem tranquilas. Sim.
Nós batemos 5 minutos. Maravilha, maravilha. Eu queria deixar você... Nós temos 5 minutos, então, e o relógio ali é implacável. Gostaria que você quisesse colocar à vontade, fazer um balanço das suas coisas, do Cruzeiro, daí, não sei, na sua vida pública, que se você quiser colocar alguma coisa, fica à vontade. Eu digo sempre nos encontros nossos que as pessoas aparecem oportunidades para as pessoas e elas, às vezes, conseguem aproveitar. Eu sou um cara que aproveitei bem a oportunidade de ser um servidor público. Eu tenho isso nato, servidor público. Então, hoje, eu estou com 35 anos de trabalho efetivo no DAE e tenho mais 8 na iniciativa privada, então estou com 40 e tantos anos, quase 45 anos de trabalho. Mas eu tenho disposição para a gente continuar colaborando com a região, tanto é que estou colaborando na região serrana. Agora, é preciso, Chico, a gente resgatar uma coisa importante nas nossas vidas, nossos filhos, os jovens, de um modo geral. É preciso resgatar a esperança nossa. Nós não podemos achar que tudo está perdido. Nós não podemos, não está perdido. Os nossos dirigentes não são todos iguais. Um ou outro que mancha tudo. Na verdade, nós temos bons dirigentes, boas pessoas. Nós precisamos mudar o sistema. Não são só as pessoas. Nós precisamos mudar, sim, quando tiver necessidade de mudar, vamos mudar. Mas nós precisamos mudar também o sistema. Então, como mudou o sistema de gestão de água, que era administrativo e passou a ser por bacias, nós também temos que mudar o sistema político. O sistema político nosso precisa ter mais praticidade. Coloca, não funcionou, tira rápido para não perder tempo e vamos para frente, porque a vida não para. A vida não para. Não para. Tá aí, a demanda está aí. São casas que precisam, são escolas que precisam, saúde que precisa, segurança que precisa. Tudo isso é demanda. Então tem que ser rápido o aproveitamento do bom administrador. Tem que se elogiar quando se tem bom administrador. E nós temos bons administradores. Nós temos algumas batatas aí estragando o saco de batata, mas que tem bons administradores, tem. Não são todos iguais, mas nós precisamos estar atentos e aqueles que não forem, não fizerem jus a representar a comunidade dele, a população dele, que dê um lugar para quem tem disposição, tem vontade, tem conhecimento. Eu vou aproveitar a sua presença aí, que a gente tocou muito em engenharia hoje. Eu vou encerrar do meu lado, né, falando exatamente isso. A Lava Jato, né, ela revolucionou esse país. Né? Mudou. Os resultados vão e voltam. Eu acho que ainda está se amadurecendo isso tudo. Né? Mas a gente tem que deixar claro que não é a Lava Jato não pode quebrar a engenharia brasileira. Ela tem que punir alguns responsáveis, né? Que alguns até são engenheiros, né? Mas as empresas não podem quebrar, porque elas são o esteio desse país, né? O trabalho que uma Odebrecht faz, o trabalho que uma Queiroz Galvão, o trabalho que enfim, as grandes empresas, elas têm know-how do mundo inteiro, né? É a mesma história do Maluf que nós estávamos falando um pouquinho ali atrás. As empresas têm que continuar, né? A engenharia tem que... A pirâmide de social, econômica, que eventualmente está ou está sendo abalada pelas ações da Lava Jato, elas não atacam segmentos profissionais. Elas, na verdade, são gestores. Eventualmente, esse gestor ele está respondendo por uma instituição. Então, acaba esbarrando na instituição. Mas ataca as pessoas, né? Ataca o CNPJ, o RG da pessoa. Né? Então, acho que o gestor público ele deve responder quando ele
pratica atos ilícitos. Mas eu concordo que a estrutura organizacional, ela não tem inteligência que tem o seu diretor. O seu diretor dirige de uma forma intencionalmente boa ou ruim. Agora, a entidade não, ela não pensa. Ela não pensa, ela não tem o livre-arbítrio de mudar uma direção, de mudar um processo, de fazer uma montagem, de criar um jeito de burlar a lei. Não. Agora, uma coisa importante, Chico, nós precisamos aprender a cumprir lei neste país. Sim. Nós precisamos aprender a cumprir lei neste país. Eu mesmo, confesso a você, que em alguns momentos a gente fica até meio aborrecido com tanta lei, né? Você, não pode aquilo, o promotor vem. Mas, gente, se não tiver um regramento, isso vira uma terra de ninguém. Sim. Vira. E as pessoas, usando a inteligência para o mal, ou para os rolos, né? Então, acabam burlando a lei. Mas é exatamente isso. Eu rezo, peço, esses que erram, né, Isso. respondam. Isso. E a técnica, a vontade de fazer, que é aí que o país vai para frente. Chico, nós somos um país tão jovem, tão bebê, nós só temos 500 anos. 500 anos. Então, nós estamos aprendendo um monte de coisa. E uma das coisas que nós aprendemos agora é que nós temos que trabalhar em cima de coisas corretas. Lei. Mostarda, muito obrigado. Telespectador de casa, também tenho certeza que foi do agrado de todos. Deixo o convite para uma outra oportunidade. O Michel, eu deixei por último, o Michel não veio, mas deixou que, se a gente convidá-lo para uma outra oportunidade, que ele vem e daí nós fazemos um bate-papo também, nós três. Aliás, um belo entrevistado, hein? Este professor Michel, esse belíssimo engenheiro do DAE, tem muito a contribuir com a nossa região, muito. Então, nós vamos marcar aí, eu sei ele, um bate-papo. Da minha parte, eu tenho certeza da dele também, então estamos fechados. Então tá bom. Tá, joia? Um abraço a todos, até semana que vem. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz.